Hoje eu vou contar para vocês o dia que eu tive muito medo de uma incorporação. Gente, foi tenso. Foi tenso e eu tive muito medo. Isso nunca aconteceu antes. E eu vou contar para vocês como que se deu isso e por que eu tive tanto medo assim. Bom, uma certa noite eu saí para fazer uma caminhada. Eu estava fazendo a caminhada tal, e nesse dia, no local que eu costumo frequentar, não tinha muita gente, sabe? Nossa, quase ninguém. E eu gosto muito de ir para esse lugar fazer caminhada quando está bem tranquilo e quando tem pouquíssimas pessoas. Então, estava perfeito para mim naquela noite, fazer a caminhada ali. E eu fazendo a caminhada tal, de repente passa um moço perto de mim e me cumprimenta. Ele disse boa noite, eu respondi. Ele continuou andando e eu também, né? Eu estava indo, ele estava voltando. Então a gente se cruzou, ele cumprimentou e ele continuou fazendo a caminhada dele. E eu a minha. Aí, de repente, ele deu uma volta, na segunda volta, na terceira volta, a gente se cruza novamente. Gente, vocês acreditam que o cara na minha frente, ele incorporou, ele recebeu um espírito e caiu no chão? Ele caiu no chão incorporado. E eu fiquei, assim, chocada porque eu nunca presenciei uma incorporação daquele jeito. Não tenho medo, tá, gente, de dialogar com o espírito, de conversar com o espírito quando se dá uma incorporação. Eu não tenho medo, eu converso. Se eu puder ajudar o espírito com esclarecimento, eu vou ajudar. Então, eu tenho essa facilidade de interagir com o espírito quando ele incorpora. E só que nesse caso não, nesse caso eu tive medo. Sabe por que eu tive medo? Porque na hora que esse rapaz, ele incorpora, o espírito incorpora e ele vai para o chão, ele começa, gente, a rosnar, parecia um cão, sabe, assim. Eu tive medo, eu me afastei, porque aquilo se deu na minha frente, ele caiu na minha frente. E quando isso aconteceu e ele começou a rosnar, mas rosnar mesmo, parecia um cachorro, sabe? Um cão, assim. Eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo. Eu me afastei, dei vários passos para trás, eu fiquei um pouco longe daquela cena, daquela situação. Por que eu tive medo? Porque pela maneira como se deu a incorporação, que tipo de espírito incorporou nele e por que estava rosnando daquele jeito. Gente, então é isso que me deu medo, sabe? Daquele espírito ficar rosnando. Então, o que tinha ali naquela incorporação? Pelo fato dele ter caído assim no chão e já rosnando, eu já vi que diálogo ali não ia ter, porque era alguma coisa muito agressiva, muito brava, não sei, que estava com ele. Que tipo de incorporação era aquela? Que tipo de espírito era aquele? E diante disso que eu tive medo, porque como que você vai dialogar com o espírito que está rosnando feito um cão? Então é complicado, né? Foi a primeira vez na minha vida, numa incorporação, que eu tive muito medo. E para vocês terem uma ideia, gente, eu não fiz nada porque eu não sabia lidar com a situação. Eu senti por bem não me aproximar para dialogar, porque eu senti e vi também que não ia ter diálogo. Enfim, então eu me afastei e fiquei observando aquilo. Eu falei, o que esse espírito agora vai fazer, além de ficar rosnando, né?
O que ele vai fazer mais? Eu fiquei olhando para ver qual seria a próxima atitude daquele espírito, digamos assim, porque Rosnano já estava, né? O que ele ia fazer mais? Então eu me afastei, fiquei observando aquilo. Ele ficou ali num chão incorporado, o rapaz, né? Ficou incorporado ali por uns 5 minutos e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim em choque com aquela incorporação. Eu fiquei olhando, gente, fiquei olhando. Nesse meio tempo, chegou a passar algumas pessoas assim, mas ninguém parou. A pessoa só deu uma olhada assim, teve gente que cortou volta, sabe? Então, você vê que as pessoas também ficaram com um pouco de receio, né? E depois de 5 minutos, aí voltou ele, né? Normal, ele havia desincorporado. O espírito havia desincorporado. E quando o rapaz ele volta à consciência, ele pergunta para mim, porque o jeito que eu fiquei, gente, eu fiquei em choque. Eu fiquei muito assustada, sabe? Eu falei, depois que ele voltou, eu falei, o que é isso? O que aconteceu? Que incorporação é essa? Aí ele ficou meio assim, meio sem jeito, sabe? Ele não sabia me explicar o que aconteceu. Muito menos que tipo de incorporação era aquela. Talvez ele poderia até saber, né? Que tipo de espírito que incorporou, mas ele não quis me falar. E ele falou, não, tá tudo bem, não vai acontecer mais. E chegou no fim, ele falou que queria conversar comigo, se eu podia conversar com ele. Gente, agora eu vou ser bem sincera para vocês. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu, diante daquela cena, tudo, do que aconteceu, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. E ele falou que queria conversar comigo, né? Se eu poderia dar atenção. Eu falei que eu não podia. E que eu fui assim, sincera, gente. Eu falei para ele, eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui para conversar com você. Conversar o quê? Vai que depois você incorpora de novo. Eu tenho medo desse tipo de incorporação. O que está incorporando em você, de fato? Eu não sei lidar com essa situação. E eu não vou dialogar com um espírito que já desce rosnando. Então eu falei para ele, eu não vou ficar, eu vou embora. E assim eu fiz, gente, sabe? Como ele já tinha, o espírito tinha desincorporado, e já era ele mesmo, ele voltando à consciência, ele falou para mim, fica aqui, vamos conversar, vamos coisa e tal. Mas eu fiquei com medo, expliquei tudo para ele, o porquê que eu estava com medo, e eu decidi ir embora. E assim eu fiz. Eu dei tchau para ele e saí dali e vim embora. Eu vim embora, não me arrependi, porque vai saber, né, o que estava naquele rapaz. O que acompanha ele espiritualmente. E vai que aquilo também, aquela coisa, aquele espírito, viesse para cima de mim, me agredisse. Gente, eu não sei. Eu não sei o que poderia acontecer, né? Um espírito incorporando dessa maneira, sabe? Então, para vir para cima de mim, eu acho que não ia custar nada, né? Então, eu decidi por bem parar por aí, e eu decidi vir embora, e assim eu fiz, e esse relato acaba agora. Beijo.